Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos continuidade ao nosso sistema de cadastro de matrícula. Galera, hoje eu gostaria de mostrar para vocês como que nós conseguimos gerar esse número de matrícula também de forma automática, parecido com o que nós fizemos na nossa última aula, só que na última aula nós fizemos isso com campo de data, pegando aqui a data do sistema. E com o número de matrícula nós faremos algo parecido, só que esse número ele vai ser gerado de forma aleatória, e eu também quero garantir que esse valor ele seja único. Então nós vamos precisar criar uma função, e essa função, além de estar gerando esses valores aleatórios, ela também vai estar verificando, né, fazendo uma validação para poder verificar se esse número de matrícula que está sendo gerado, ele já existe ou não dentro do banco de dados, para garantir, né, pessoal, a unicidade aí do número de matrícula, para que cada aluno tenha apenas aquele número de matrícula, né, e esse número de matrícula ele não se repita dentro da base de dados, ok? Então, para isso, a gente vai estar fazendo a criação de um novo arquivo. Eu vou chamar de gerar num matrícula.php, e dentro desse arquivo, nós estaremos fazendo a criação dessa função que eu referi a vocês. Primeira coisa que nós vamos precisar é da inclusão da conexão, porque em dado momento dessa função, a gente vai estar fazendo a validação para verificar se o número de matrícula que está sendo gerado de forma aleatória, ele existe ou não dentro do banco. Só vou deixar gerar esse valor de matrícula desde que ele não exista no banco. Se ele existir, o laço vai fazer de novo a geração de número aleatório até que esse número ele não exista no banco de dados. Isso para garantir, né, galera, que esse valor ele seja único para cada estudante. Então, aqui a gente vai estar criando a nossa função, function, que eu vou chamar de gerar matrícula única. E para essa função, eu vou estar passando um parâmetro de conexão, que é minha variável que recebe a conexão, ok? Aqui dentro, pessoal, a gente vai estar criando uma variável que eu vou chamar de matrícula, e ela vai receber um range, né? Essa função range aqui, ela é uma função de fazer sorteios. E aqui dentro eu vou estar passando, pessoal, um valor mínimo e um valor máximo para estar fazendo o sorteio dentro desse intervalo. Então, eu vou passar aqui, galera, um valor mínimo de algumas casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas decimais e um número máximo também de 7 casas decimais. Então, ele vai estar gerando números entre esses valores aqui, certo? Na sequência, pessoal, a gente vai estar fazendo uma query de consulta, e essa query vai estar fazendo uma seleção na nossa base de dados. Então, vou estar fazendo aqui um select count. Esse count aqui, galera, é um comando que vai estar contando a quantidade de matrículas. Se ele encontrar, por exemplo, vamos supor que ele gerou aqui um valor, e aqui dentro do select ele encontrar 2 registros na minha base de dados que já possuem esse valor, quer dizer que ele vai trazer uma quantidade de 2, ou seja, eu já tenho 2 registros lá na minha base de dados que já possuem essa matrícula que foi gerada aqui nessa linha, né? Porque o ideal é que essa matrícula seja diferente, tá? Então, ele não vai deixar gerar esse valor no final da função, porque eu preciso que esse valor seja diferente de algo que já tem no banco. A gente vai passar esse resultado para uma variável, né, para um campo chamado total. Nós vamos precisar fazer isso dentro da nossa tabela de matrícula, que é onde estão salvas as nossas matrículas, onde o número da matrícula lá do banco seja igual à matrícula que está sendo gerada ali através da função range. A função range aqui, pessoal, para quem não conhece, vou deixar no card aí para vocês uma aula sobre ela, que está dentro do nosso curso básico de PHP, ok? E aqui, pessoal, essa função a gente tem que encapsular ela dentro de um laço de repetição, porque se ele encontrar alguma matrícula no banco igual à matrícula que está sendo gerada no range, ele vai entrar no laço de novo, né? E de novo, até que seja gerada uma matrícula diferente do que existe no banco.
A gente precisa colocar isso aqui dentro de um laço de repetição. Eu vou optar aqui pelo do while. Para quem também não conhece o do while, vou deixar aqui no card para vocês uma aula sobre essa estrutura de repetição no nosso curso básico de PHP aqui no canal Minerando Conhecimento. Então, fizemos aqui o do while, fizemos aqui a nossa query de seleção, que vai estar verificando, né, pessoal, se existe essa matrícula aqui que está sendo gerada lá na minha base de dados. Se existir, ele vai trazer o total de vezes que essa matrícula já tem lá dentro, tá, pessoal? Se for uma vez, ele vai trazer o resultado de 1, se for duas, ele vai trazer o resultado de 2 e assim sucessivamente. Aí, pessoal, o que eu vou fazer em seguida? Eu vou criar uma variável de resultado e essa variável vai receber a minha função mysqli_query e dentro dessa função eu passo a conexão e passo a minha query de consulta. Eu preciso ir lá no banco de dados, fazer a minha conexão e passar essa consulta aqui também, né, pessoal? Para que o banco faça esse comando SQL, ok? E aí eu vou criar uma variável aqui chamada linha, né? Row, e essa variável vai receber uma função chamada mysqli fetch a sock, que ela vai receber o meu resultado. Ok? Isso aqui, pessoal, vai fazer o seguinte: vai pegar cada linha do meu resultado e vai contabilizar num total. Então, por exemplo, se eu tiver lá 10 linhas no meu banco de dados que tiverem a matrícula que foi gerada aqui no range, então ele vai estar pegando essas 10 linhas aqui no row, né, contabilizando essas 10 linhas e vai estar dando esse total para a gente, né, pessoal, através dessa variável aqui, row. E a gente vai fazer o seguinte: vou passar aqui a variável row, vou passar aqui dentro o total, né? Esse campo aqui que está contabilizando para a gente dentro do select, ok? E vou fazer aqui maior que 0. Ele está apontando um errinho aqui, pessoal, no mysqli fetch a sock, que eu errei aqui, ó. Fetch a sock, agora sim. Aqui é o seguinte, pessoal, então se o total, né? Se o total aqui que ele pegou no row junto com o total que ele pegou da minha base de dados, se ele for maior que 0, pessoal, significa que a matrícula que foi gerada aqui no range, ela já existe no nosso banco de dados. Então, esse loop aqui, né, esse do while, ele vai continuar e vai gerar um novo número. Do contrário, esse do while vai parar, né, porque foi gerado o número de matrícula único. Então, dessa forma, a gente garante, né, galera, que o valor que vai sair dessa função, essa função vai retornar, é um valor único. E como é uma função, né, pessoal, aqui de baixo a gente faz um return e eu vou retornar a minha matrícula que está sendo gerada no range. Ok. Feito isso, a nossa função já está pronta, galera. Agora a gente precisa fazer o seguinte: lá no HTML, né, da matrícula, a gente precisa estar chamando essa função, né, para poder gerar esse número aleatório. Então a gente vai aqui na matrícula.php, eu vou estar apagando essa placeholder aqui do número de matrícula, então vou dar um delete. E aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vou colocar um value. Aqui dentro nós abrimos um PHP. E aqui dentro eu passo um echo e vou chamar aqui uma variável chamada número matrícula, ponto e vírgula. E aqui eu quero garantir também, pessoal, que o usuário apenas leia esse número, né? Ele não tenha acesso a modificá-lo. Eu coloco o read only aqui para ele ficar apenas leitura, ok? Agora eu preciso criar essa variável aqui, né, pessoal, e fazer com que essa variável ela receba a chamada da função. Então, aqui acima do meu data da matrícula, entre esse select e esse br, até pode ser em outro lugar, tá, gente? Mas eu vou criar aqui na minha linha 42, vou estar abrindo aqui um PHP apenas para a gente fazer a chamada da função. Então, aqui dentro, a primeira coisa que eu preciso fazer é o include no arquivo que está a função, que é o gerar num matrícula.php.
Dessa forma, a gente inclui aqui dentro o arquivo que possui a função. E agora a gente vai gerar um número de matrícula único, através da chamada da função. Então, essa variável aqui, pessoal, número de matrícula, eu vou até copiá-la, ela vai receber aqui em cima a chamada da função, que é gerar matrícula única. E dentro dela a gente passa o parâmetro de conexão. Lembra que ela vai estar fazendo a validação, né, pessoal? Se esse número de matrícula ele já existe ou não, tá? Então, eu preciso fazer um select na tabela de matrícula para verificar se esse campo está sendo gerado, ele é único ou não. Feito isso aqui, pessoal, ele já vai gerar para nós uma matrícula aleatória. Para isso, a gente vai fazer o teste aqui, pessoal. Então, vamos vir aqui no nosso projeto, dar aqui um Ctrl F5 para atualizar a página, clicar em matrícula. E reparem, pessoal, que ele já gerou aqui para nós o número de matrícula, 8304069, né? Se eu atualizar a página, pessoal, ele vai gerando números aleatórios, ó, tá vendo? Então, para cada matrícula nova que eu for cadastrar, ele vai gerar um número de matrícula aleatório, dentro do padrão que eu coloquei, né, pessoal, de 7 casas decimais, tá? Agora, para a gente fazer um teste, galera, eu vou cadastrar um novo aluno. Eu vou vir aqui em aluno.html, vou cadastrar a Neuza. A Neuza eu vou colocar com 36 anos, CPF vou colocar qualquer um aqui. Escolaridade vou colocar mestrado. Vou cadastrar a Neuza. Reparem aí, pessoal, que a Neuza já está cadastrada. Eu tenho uma outra Neuza aqui, né, pessoal, que eu fiz testando essa função antes. Eu posso até excluí-la ela aqui, deixar apenas essa última que nós fizemos. E agora, a gente volta aqui, pessoal, lá para o matrícula.php, vou atualizar. Reparem agora, pessoal, que eu já tenho a Neuza que eu acabei de cadastrar. Vou colocar a Neuza em análise e desenvolvimento de sistemas. Reparem que já puxa a data de hoje aqui para nós e o número de matrícula, tá? Se eu quiser aqui atualizar para gerar outro número de matrícula, reparem que ele já gerou, né? A gente seleciona a Neuza, análise de sistemas, ok, vou cadastrar. Reparem aí, pessoal, que ele já cadastrou a Neuza em análise e desenvolvimento de sistemas, ok? Se a gente quiser verificar isso aqui lá no banco, né? A gente pode fazer lá um select, lá na nossa matrícula. Eu vou fazer aqui um select asterisco from matrícula. Se eu executar esse comando, eu já tenho aqui a Neuza, pessoal, que eu acabei de cadastrar aqui dia 11/3, código 218059. Se a gente passar o mouse aqui no código do aluno, a gente vai ver que é a Neuza. Se a gente passar o mouse aqui no código do curso, a gente vai ver que é análise e desenvolvimento de sistemas, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Essa geração de números aleatórios para o cadastro de novas matrículas. Então aguardo vocês até a nossa próxima aula, galera. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.